Mateus, capítulo 25. Versículo 1 ao 13. Quem foi o primeiro a pegar, ganha um parabéns. Quem for o último vai ganhar um aviso. Irmão, precisa abrir mais a Bíblia para ficar mais rápido. Deixa a tua Bíblia quando você chega de domingo às 10 horas do culto de domingo, e que você a coloca naquele móvel e só a pega depois de 8 dias para voltar aqui no domingo seguinte. Isso daí não é uma boa prática. Nós vamos falar um pouco disso também nessa noite. Isso fica parecido com a Bíblia aberta no Salmo 91. A Bíblia de enfeite. Ai, meu Deus. Vamos dar uma olhada lá. Tem uma. O pessoal entra na casa, vê a Bíblia aqui já. Amém. A igreja toda pegou para a gente fazer a leitura conjunta? Vamos ler? Sigam comigo. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Versículo 3, espírito com versículo 2. Sim, elas eram insensatas porque não levavam azeite pelas lâmpadas. Mas, versículo 4, as prudentes levaram azeite e suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito ou um alarido. Aí veio o noivo sair ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite. As vossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos. Jesus era ruim de memória, ele não era bom fisionomista. Versículo 13: portanto vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Até aqui. Vamos orar juntos para que o Espírito Santo possa falar conosco, irmãos. Curve a sua cabeça e vamos orar juntos.
Senhor, nós nos colocamos diante da Tua palavra e sabemos que ela tem o poder para transformar o nosso interior, para nos levarem ao contato de coisas tão importantes dentro de nós, que estão às vezes escondidas em alguma parte, oculta, e a Tua palavra tem o poder de acessar tudo isso. Nós queremos hoje ouvir a Tua voz no nosso meio, a Tua palavra possa nos edificar e trazer o proveito pelo qual ela está sendo lançada e trazida nesse lugar. Senhor, além das minhas finitudes, das minhas impossibilidades, fala com o Teu povo. Senhor, eu sei que eu não tenho condição nenhuma de ministrar nada que seja formulado no meu raciocínio, mas que Tu colocasses no meu coração, nenhuma vírgula se perca, para louvor e para glória do Teu nome. Amém, irmãos? Bom, essa palavra ela é muito linda, muito rica. Nós já fizemos diversos estudos com ela. Ela é uma palavra que Jesus traz dentro de um contexto escatológico, falando do final dos tempos. Então, no capítulo anterior de Mateus, ele vai falando, ele vai ilustrando, contando parábolas acerca do que está profetizado e previsto para acontecer na linha do tempo, mais alguns anos ou alguns séculos aí para frente, a gente não sabe. Mas eu gostaria que hoje nós fizéssemos juntos um exercício no sentido de transportar, pela possibilidade infinita que a palavra de Deus oferece, para o nosso contexto contemporâneo, atual. Ou seja, que nós mudássemos o foco no sentido escatológico, que é o grande apelo que Jesus usa aqui, mas que também nos permite fazer uma visita sobre algo que está muito forte nessa parábola, sobre o azeite que se acaba. Por alguma razão, ou por diversas razões que nós vamos poder tratar juntos nessa noite, o fato é que haviam 10 virgens e 5 delas se viram sem azeite. Isso nos remete à ideia primeira de que todas elas em algum momento tinham. E por diversas situações que o texto não se ocupa em tratar, mas nós vamos hoje, pelo Espírito Santo, trabalhar isso. No meio da jornada destas 5 virgens, o azeite acabou. E uma das nossas grandes perguntas que nós temos feito como comunidade nos últimos tempos, irmãos, é que o Evangelho de uns anos para cá sendo tão massificado, numa progressão gigantesca de crescimento, a gente tem se distanciado aos poucos do princípio maior, que é a formação de discípulos. Estamos cada vez mais apegados em valores que a gente tem aí sido de alguma forma bombardeado, e que, se nós formos olharmos espiritualmente, eles não têm, ou a maioria deles não tem harmonia com o texto que nós acabamos de ler. Se a gente for abrir Mateus capítulo 21, podem abrir comigo, é 2 folhas para trás, versículos 12 e 13. Nós vamos ler uma passagem que ela também é muito emblemática, que fala assim: entrou Jesus no templo e expulsou todos ali, todos que vendiam e compravam. Jesus entrou no templo e expulsou a todos os que vendiam
e também os que vendiam e compravam o quê? Boa pergunta. Vamos seguir na leitura. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam. Aí as pessoas olham para esse texto e falam: olha, essas compras eram oferecidas em sacrifício, no templo, para as famílias mais simples. Ok. Mas para as famílias mais abastadas eram vendidos cordeiros e outros animais mais bondosos, maiores, mais caros. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa, mas vós tendes convertido em. E aí a gente faz uma ponte desse texto para o texto onde João Batista está batizando e pede para Deus um sinal de quem era o Filho de Deus, para que o Senhor manifestasse sobre o seu Filho, que já estava no meio da humanidade, um símbolo visível de quem era o Cristo, de quem era o Messias, de quem era aquele pelo qual João Batista estava já trabalhando. E a palavra diz que o Senhor, Deus, o nosso Pai, coloca no coração de João Batista a seguinte verdade: olha, é sobre aquele que pousar uma. O Senhor nunca deixa de cumprir o que promete. A pomba pousou mesmo. Mas antes da pomba pousar, ao ver Jesus, João Batista já sabia. Mas eu estou querendo dizer com isso, irmãos, que a pomba tem um caráter, ou tem também uma simbologia ligada ao Espírito Santo. E o texto que nós vemos aqui, que Jesus se indigna, dá para que nós também o associemos a que os homens estavam comprando e vendendo o Espírito Santo, ou estavam colocando a palavra de Deus em tudo que se fazia de forma sagrada no templo, de uma outra distorção, de uma outra maneira, fazendo com que as pessoas negociassem algo que aos nossos olhos é inegociável. É como se nós pudéssemos negociar a fé, como se nós pudéssemos negociar a salvação, como se nós pudéssemos negociar o curso da vida de cada um que está sentado aqui. Olha, tem um preço para isso, tem um valor, você pode comprar. Eu estou aqui para vender, se você quiser comprar, negócio fechado. Era assim. E hoje nós temos combatido e procurado formar consciências para que nós, de alguma forma, estejamos imunes a essa massa de manobra que a gente tem acompanhado. Então, quando a gente fala do batismo aqui no início da nossa reunião, mesmo os jovens ainda bem novos, o que está sendo tratado e trabalhado com eles é algo chamado consciência. E não algo diferente disso. Nós não vamos negociar isso. E o que isso tem a ver com o texto das 10 virgens? Muito. Porque hoje, irmãos, nós estamos vivendo uma realidade muito cruel, no sentido de que nós estamos olhando para as pessoas que fazem essa jornada crística com a gente, e a gente tem observado que em algum momento da caminhada o azeite está muito pouco, ou quase nenhum. E quando a gente fala em transportar a parábola no sentido escatológico, no sentido contemporâneo, nos dias de hoje da nossa vida, é como se a gente olhasse para dentro de nós e para tudo que a gente tem realizado como pessoas, sem azeite. Porque o azeite, irmãos, não é algo que eu entro em contato uma vez por semana, aos domingos aqui.
O azeite é algo que deve permear a minha alma. É algo que tem que fazer parte do meu dia a dia. É como se fosse um combustível para que me mantenha desperto para todas as armadilhas, todas as coisas confusas e complicadas que a gente vê todos os dias aí. O azeite, ele tem esse papel de me transformar a cada dia numa nova pessoa. E essas pessoas, e o que me causou assim, muita tristeza à medida que eu meditava nesse texto, é ver que essas pessoas um dia tinham azeite. Talvez você olhe para a tua vida hoje e se lembre de alguns anos atrás e fala, puxa, eu tinha mais azeite. E hoje parece que o meu azeite secou. Não tenho mais. E nós estávamos numa reunião antes que nós descemos aqui, e foi falado assim, naturalmente, da questão do primeiro amor, e a gente sabe desse apelo que existe, mas eu falei, puxa vida, mas não há segundo amor, não há terceiro. O primeiro mesmo, mas ele não muda. Eu mudo. O azeite seca, e aí eu não sinto mais. E as coisas que vão acontecendo e me acometendo no meu dia a dia, vão causando em mim uma secura. Eu vou me tornando insensível à necessidade do azeite, a ponto de eu esperar que um dia eu me torne, ou seja gerado à imagem e semelhança de Deus, sem azeite. Eu espero que esse milagre aí, não sei de quem, ou por ordem de quem, aconteça.